Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Sociologia com vocês. E hoje nós retomamos o nosso conteúdo falando ainda do módulo 4. Na aula passada nós começamos a estudar o pensamento de Marx, onde vimos alguns dos seus conceitos fundamentais. Hoje vou retomar um pouco ainda do pensamento de Marx para ampliar algumas ideias e a gente poder de alguma forma explorar o conteúdo necessário desse grande pensador que por vezes se mostra tão simples nas discussões cotidianas, mas tão complexo nas suas abordagens teóricas. E acredito que numa aula como nós fizemos, nem sempre é suficiente para atingir a capacidade ou a necessidade de se compreendê-lo. Beleza? Bom, Marx escreveu, como nós vimos, várias obras, seja de caráter político, econômico, filosófico. Embora sua formação específica tenha sido a filosofia e o direito, Marx avançou por outras áreas do conhecimento. Seu pensamento geralmente é dividido em duas grandes épocas de sua vida. O jovem Marx, mais influenciado pela corrente do idealismo alemão de Hegel, e o Marx de maturidade, que rompe definitivamente com o idealismo e consolida sua teoria materialista histórica. De certa forma, entendemos um pouco também do que é o materialismo histórico na aula passada, quando Marx entende que o homem, como um ser social que se constrói na história, é produto das relações econômicas, materiais e concretas que é estabelecida através do avanço dinâmico das relações materiais de produção. Sendo assim, o homem, como produto do trabalho, daquilo que ele constrói pela atividade, pelo esforço, pela luta da sobrevivência, configura então a construção das ideias e do pensamento, a formação da própria consciência. Quando Marx critica o idealismo, ele quer dizer que aquilo que constitui a história não são as ideias, mas sim as relações materiais, os modos de produção, as relações econômicas. As ideias são condicionadas ou determinadas pelas relações materiais, sendo que cada época, dominada por uma classe que de certa forma possui os meios de produção e controla a classe expropriada, e aí aparece o conceito de luta de classes, é essa classe dominante que constrói as ideias que predominarão num determinado momento histórico. Sendo assim, as ideias são produto das relações materiais, são construídas pelas classes dominantes. As ideias que vigoram em uma época são as ideias da classe dominante. De certa forma, isso é descrito em dois conceitos que Marx chama de infraestrutura, que são as relações materiais, a base da sociedade, e superestrutura, que são as relações ideológicas, as ideias de uma sociedade. Para Marx, a superestrutura é determinada pela infraestrutura, razão pela qual as ideias não são inteiramente livres, mas sim determinadas e condicionadas pela classe proprietária do capital, que faz valer então o seu modo de pensar. Bom, para Marx, essas ideias que vigoram em uma determinada sociedade, sejam elas jurídicas principalmente, sejam elas políticas, ou mesmo filosóficas e artísticas, culturais, elas estão a serviço do capital. A serviço do capital como forma de manter e naturalizar as relações sociais. Isso Marx chamará de ideologia. A ideologia, como ele entende, representa então um véu que encobre a realidade, e uma espécie de realidade falsa, ilusória, que é colocada sobre a própria realidade efetiva. Assim, aquilo que acreditamos ser ou viver não é a realidade. Mas, de certa forma, a ideologia serve aos interesses dominantes como modo de manter, de certa forma, cristalizar as relações de dominação e de exploração, naturalizando as relações de exploração e dominação, como a própria ideia de que o homem é livre, de que quanto mais ele trabalha, mais ele se enriquece, e de que quanto mais um homem é capaz e competente de construir sua vida, mais próspero ela será. Todas essas ideologias que vigoram no mundo moderno correspondem, no fundo, a falsas noções e uma tentativa de manipular ou encobrir a verdadeira realidade. E quanto mais nós trabalhamos, mais riqueza nós produzimos, mas não quer dizer que nós a possuímos. O trabalho produz riqueza, mas não necessariamente essa riqueza volta para aquele que trabalhou ou para o próprio trabalhador. E aí que entra outro conceito fundamental de Marx chamado de mais-valia. A mais-valia ou mais-valor
é essa desproporção entre o trabalho produzido pelo trabalhador e o lucro absorvido pelo proprietário, que é devolvido parcialmente apenas ao trabalhador em forma de salário. O mais-valor, então, é o trabalho produzido acumulado pelo proprietário dos meios de produção, de certa forma, o que configura as relações de exploração para Marx e de dominação. Sendo a mais-valia naturalizada pelas ideologias, o trabalhador como um assalariado que trabalha determinadas horas por dia, produz determinadas quantidades de riquezas por dia, mas só recebe parcialmente em forma de salário, ele é expropriado dos meios de produção e do seu próprio trabalho. Essa expropriação é chamada de alienação. Quando o trabalhador deixa de pertencer a si mesmo, passa a pertencer ao outro. Quando o trabalhador não se identifica com aquilo que ele produz e não possui aquilo que ele produz. Isso gera a chamada alienação. Outro conceito fundamental de Marx, que nós não vimos na outra aula, na aula anterior, foi o conceito de fetichismo. O capital produz uma espécie de fascínio da mercadoria. E a mercadoria que o homem produz, que o trabalhador produz, ganha vida. O fetichismo da mercadoria representa o processo de humanização das mercadorias, que são, de certa forma, agregadas a elas valores humanos. Assim, há um processo também de coisificação do mundo. As mercadorias se tornam humanas, os humanos se tornam coisas. Esse processo de coisificação do humano, Marx chamou de reificação. Reificação é quando as relações mediadas apenas por trabalho e salário, por mercadorias, acaba por coisificar então as relações humanas. Voltando, o fetichismo é a humanização da coisa, da mercadoria, e a reificação é a coisificação do humano. Certo? Bom, todo esse processo que configura então as sociedades em diversas épocas, que Marx entendeu, que operaria por meio da lógica da dialética, das relações de conflito e antagonismo, marcam todos os modos de produção ao longo da história. Na obra O Capital, Marx tenta explicar a história dos diversos modos de produção, desde o modo de produção asiático, passando pelo modo de produção escravista, feudal, chegando ao modo de produção capitalista, que constitui de maneira mais dinâmica as mesmas formas estáticas de dominação e exploração das lutas de classe ao longo da história. Se a história do homem é a história da luta de classes, a história do homem é a história da exploração da classe dominante sobre a classe dominada, e que ganha forma no capitalismo através das relações entre a burguesia e o proletariado. Essas formas de dominação, veladas ou abertas, por vezes expressas em momentos de maior revolução, Marx assistiu muito bem no século XIX, época da Revolução Industrial, de consolidação do capitalismo industrial, de relações cada vez mais estabelecidas entre a burguesia e o proletariado, seja no campo político ou jurídico, onde a burguesia se apropria do Estado e de suas formas de controle, suas leis, seus mecanismos, para fazer permanecer e ocultar, assim, as verdadeiras condições de exploração do homem e do trabalhador. De certa forma, também, Marx entende que é papel do proletariado tomar consciência dessa exploração, se organizar em movimentos políticos. No Manifesto Comunista, Marx diz: trabalhadores do mundo todo, univos. E acredita-se assim que a revolução proletária seria o caminho para a construção da sociedade comunista. Espero ter contribuído para vocês um pouco mais com essa aula sobre o pensamento de Marx, que independentemente de concordarmos ou não concordarmos com ele, isso é uma questão pessoal, envolve um pensador de grande contribuição teórica e que até hoje, nos dias atuais, tem a sua influência, positiva ou negativa, sobre os movimentos sociais e partidos. Valeu, galera. Faça o exercício aí da apostila. Próxima aula entramos no capítulo 5 de Sociologia. Um abraço.